Bom, boa noite. Nós vamos ver hoje uma aula complementar para recapitular os conceitos de lista encadeada. Bem, quando eu tenho uma lista encadeada, né, eu tenho uma estrutura, né, dessa forma assim, né? Eu tenho os nós da minha lista, né? E eu tenho aqui um campo que a gente está chamando, né, de Elem, né? Onde eu guardo um valor qualquer na minha lista. Então, vou colocar o valor 10, valor 20, valor 30, né? E um outro campo que é o meu ponteiro para o próximo elemento. Então, cada nó da minha lista, ele contém um valor qualquer que eu vou armazenar e um ponteiro para o próximo elemento. Esse nó aqui, por ser o nó inicial, eu vou ter um ponteiro especial, que a gente chama de prim, que aponta para o primeiro elemento da lista. E o próximo aponta para o seguinte, até que o último elemento da minha lista não aponta para ninguém, né? Então eu tenho um ponteiro para null, né? Significando que ele é o último elemento da lista, tá? A gente viu nos códigos que foram apresentados, né, que a gente definiu, né, um type def, né, struct lista, né, aonde eu tenho aqui um int elen, né, e um struct lista pointer proxy. Essa é a minha estrutura da lista, né? Então eu tenho aqui o meu campo elemento e um ponteiro proxy, que é do tipo struct lista, que aponta para o próximo elemento da lista. Então esse é o formato que a gente vai trabalhar, né, na lista encadeada. Vamos fazer duas das rotinas principais, que vai ser inserir um elemento na lista e remover um elemento da lista, tá? Então, se eu quiser inserir um elemento na lista, o que nós vamos ter que fazer, né? Eu tenho aqui a minha lista, né? E eu vou criar um novo nó, né? Eu quero inserir um novo elemento, então eu vou criar um novo nó. Então eu tenho um ponteiro aqui x que aponta para esse nó criado, né? E eu vou fazer o quê? O próximo desse cara aqui vai apontar para o meu primeiro elemento da lista. E o primeiro elemento, né, não vai ser mais apontado para esse nó, né? Então o primeiro elemento agora vai apontar para o nó que eu criei. E assim eu estou inserindo um novo nó no início da lista, né? Esse nó vai ter um valor qualquer aqui. Como que vai ser a rotina para fazer isso aí? Para inserir um novo nó no início da lista? Bom, o primeiro teste que eu tenho que fazer é se eu tenho lista vazia, né? Se a lista está vazia, então a gente já viu uma função, né, que testa, né, se a lista é vazia, o nó criado vai ser o primeiro e o único nó da lista. Então, no caso de eu ter a lista vazia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo nó, né? Então, eu vou definir aí esse nó x aí, que vai ser a minha variável, meu ponteiro, né? Para eu poder trabalhar com ele na lista. Eu vou fazer x recebe, né, a função cria nó, né? Significa que eu, nessa situação, eu criei um novo nó apontado por x, coloco o valor que eu quero aqui na minha lista, né? Então eu leio lá, coloco um valor qualquer aí que eu quero armazenar, o 5. Eu vou fazer o x próximo, já que ele é o único nó da lista, o próximo dele tem que ser null, então o x próximo tem que ser igual a null, e o prim, né, que é o ponteiro que aponta para o primeiro nó, aponta para esse nó criado. Então o prim recebe x. Então essa daqui é os comandos que eu vou ter que fazer caso eu queira inserir um nó numa lista que está vazia. Esse vai ser o único nó da lista, né? E ele vai ser o primeiro nó e o único nó da lista. O que pode ocorrer é quando eu vou inserir um nó numa lista que já existe, né? Então, se a lista já existe, como que vai funcionar, né? Se a lista já existe, é essa situação que a gente estava conversando anteriormente, né? Eu tenho o prim que está apontando para um nó, para o primeiro nó da lista, e eu vou criar o meu novo nó, né, apontado pelo ponteiro x, né?
eu tenho que fazer o próximo apontar para o prim, né? E o prim passar a ser esse nó criado. Então, nesse caso, né, que vai ser o else, né, ou seja, a minha lista não é mais vazia, o que eu tenho que fazer? Novamente, né, x recebe cria nó, então a função cria nó já retorna o endereço para o nó x. Eu tenho que fazer com que o x próximo aponte para o prim, então o x próximo recebe o endereço do prim, e aqui eu estou apontando ele para cá, né, e eu vou fazer o prim apontar para o x. Então, o prim recebe x. Pronto. Basta esses dois comandos para eu criar o nó, fazer o próximo apontar para o prim e o prim apontar para o x. Eu inseri no início da lista. Tá? Vamos ver como que seria a rotina agora de remoção de um nó no início da lista. Bom, a remoção também eu vou fazer bem similar, né? Primeiro eu vou testar se a lista está vazia, então if lista vazia, eu não tenho como remover, né? Então eu dou um printf aí, né? Lista está vazia, não dá para remover. Caso contrário, né? Else, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou remover o nó. Pode ser que a minha lista só tenha um único nó. Como que eu descubro isso? Bom, eu faço o x receber prim, ou seja, o x aponta para o meu primeiro nó da lista. E aí, se o x seta próximo for igual a null, significa que não tem ninguém depois do x. Ou seja, ele é o único nó. Se ele é o único nó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o prim seja igual a null, ou seja, não vai ter mais nenhum nó na minha lista, e eu dou um free, que é a maneira de eu liberar a área de memória, em x. Removi o nó. Né? Ele só tinha um nó e eu removi ele. Bom, caso contrário, né? Ou seja, se o x seta próximo não for null, significa que eu tenho mais de um nó na lista. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Bom, nesse caso, né, eu também vou fazer o x receber o prim, né? Ou seja, x aponta para o primeiro nó, né? Eu quero remover esse nó aqui. Então, eu tenho que fazer agora o prim apontar para o x seta próximo. Então, o prim recebe o x seta próximo. Ou seja, o prim agora não aponta mais para cá. O prim aponta para o próximo nó da lista, que na verdade é o segundo. E aí, o x que está aqui, eu posso dar um free. Free x. Pronto, removi esse nó. Né? Vocês notem que tanto a inserção quanto a remoção no início são exatamente os códigos que a gente usa na pilha. Na pilha eu insiro no início e removo do início. Então, esse código e essa estratégia que a gente viu de lista encadeada é exatamente o que a gente usa na pilha. Tá? Então, por hoje a gente fica aqui. Até a próxima. Tchau.